Tudo bem, Amadeu. Olha, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Venire, cumprindo 2 mandados de busca e apreensão na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, irmão do deputado federal Gutenberg Reis, que também teria se beneficiado com essas fraudes nos cartões de vacinação, e também da Célia Serrano, que é secretária de Saúde. Esses foram os 2 alvos de hoje. A Polícia Federal disse que com essa operação eles estão ali cumprindo mandados porque há fortes indícios de um grande esquema de fraudes nos cartões de vacinação envolvendo esses políticos. Inclusive, eles vão abrir um outro inquérito para investigar quem mais se beneficiou dessas fraudes, porque eles já estão aí suspeitando de pagamento para fraudar esses cartões de vacinação na época da pandemia da Covid-19. Inclusive, há mensagens que tiveram resultado ali da perícia da Polícia Federal, que era uma dúvida do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quando pediu mais informações à Polícia Federal. Isso depois que eles já tinham apresentado o primeiro relatório em março, e que agora essas conversas, inclusive com os servidores municipais de Duque de Caxias, comprovam ali que Célia Serrano havia solicitado ao responsável pelas senhas do Conect SUS acesso ao sistema para fraudar essas informações. E a gente lembra que no dia 21 de dezembro de 2022, essas informações foram inseridas no Programa Nacional de Imunização. No dia 22, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, usou uma impressora do Palácio do Planalto para imprimir essas informações, esses cartões de vacinação falsos. No dia 27, uma servidora municipal de Duque de Caxias retirou essas informações. A expectativa é que ainda hoje a Polícia Federal envie esse relatório, esse inquérito, pedindo o indiciamento de Bolsonaro, de Mauro Cid, Fábio Weingarten, Frederico Assef, entre outros, ao Supremo Tribunal Federal, que aí vai encaminhar a Procuradoria-Geral da República, que vai dizer se a denúncia será ali oferecida ou não. Vamos ouvir aqui os nossos analistas. Professor Vila, há em Brasília, todos pisam em ovos nesses processos que envolvem o ex-presidente, pela força política que ele tem e pelas eleições que se aproximam. Aliás, vamos ver a reação dos filhos do ex-presidente, antes dos comentários de vocês. Veja o que disse aí o Eduardo Bolsonaro, Ari, sobre a possibilidade do indiciamento, né? Que já é claro, né? Porque se o Mauro Cid delatou é porque ele foi indiciado. E o Mauro Cid, no processo, está no mesmo status do Bolsonaro, logo, os dois estão indiciados, ainda que não formalmente. Pois não, Ari? Sem cargo, inelegível e agora indiciado. Mas segue arrastando uma multidão pelas ruas em que passa. Sabem por quê? Carlos e Porque ninguém acredita mais nessa porcaria, postou no X o Eduardo Bolsonaro. Bem, além os 3 filhos se manifestaram. Essa é a manifestação do Eduardo. A gente vamos buscar aqui, porque também o Flávio Bolsonaro se manifestou nas redes sobre esse indiciamento e também se manifestou o Carlos Bolsonaro, ou seja, 01, 02 e 03 trataram sobre o indiciamento. Olha aí o Nájila, está aí o Carlos. A Poliana buscou, está aí o que falou o Carlos Bolsonaro sobre o indiciamento do pai. Ari. Eu tenho vergonha dessa Polícia Federal. Porque a tal direita sensata não dá um pio. As variantes de ação, para uma hora encaixar, continuam a todo vapor. Quer dizer, ele primeiro faz uma... Deixa lá ainda um tempo, Nájila. É uma crítica pesadíssima, né? À polícia, à PF. Coragem, o nome dele, sobrenome mais coragem ainda. Né? E depois faz outra crítica também pesada, aquela que ele chama de direita sensata. Pode enquadrar aí, Tarcísio, Zema, sim, Ratinho Júnior, esses são Caiado, esses são a direita sensata,
que, segundo o Carlos, não estão vindo na defesa do pai. E agora o Flávio. Não estão vindo na defesa do pai como deveriam, com veemência, também criticando a ação da Polícia Federal. Vamos ao Flávio Bolsonaro, Ari. Pequeno grupo da Polícia Federal segue sendo usado para perseguir Bolsonaro, agora fazendo o trabalho de juizado de pequenas causas. Qual o critério? Atingir candidatos apoiados por Bolsonaro? Vergonha! Alô, Duque de Caxias, dia 18 de julho estaremos aí com Jair Bolsonaro e Netinho Reis. E aí, só uma pontuação para você ver como esse grupo sabe utilizar bem as redes sociais, né? Ele sabe que esse post vai ser utilizado e ele aproveita para fazer uma convocação já na mensagem que ele coloca, exatamente. Para um ato político. E o Flávio, é assim, se você observar os 3 tweets, o Flávio é o mais sensato. Ponderado. Se pudermos falar em ponderação, seria o dele o menos agressivo, professor. Exato, exato. Acho que primeiro a agressividade, para usar então, aproveitar a agressividade dos 3 filhos e em relação à Polícia Federal. E mais que uma agressividade, eles estão caluniando a Polícia Federal. A Polícia Federal não é uma vergonha, né? Vamos deixar registrado aqui. E é importante, inclusive, que a Polícia Federal e os membros da Polícia Federal, delegados, investigadores, policiais em geral, né, saber quem são os bolsonaros. E um deles faz até parte da Polícia Federal, o Dudu Bananinha, né? Segundo, os inquéritos me incomodam muito. Os inquéritos demoram muito tempo. Há uma confusão entre inquérito e ação penal. São 2 coisas diferentes. O inquérito se conclui, é enviado, e aí é recebido ou não. Se ele é recebido, se transforma, no caso interno, uma ação penal. E aí vão ter provas e defesas feitos tanto quem está atacando o réu, como quem está defendendo o réu ou os réus, depende da situação. E aí vão ter muito mais provas. Os inquéritos são muito longos, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e eu acho que isso acaba servindo para aqueles que querem desmoralizar, sem ter base para tal, desmoralizar os próprios inquéritos que estão sendo desenvolvidos, porque eles não terminam nunca, né? Então, acho que, como sugestão, que seja mais rápido os inquéritos, sejam encaminhados à PGR, no caso Procuradoria-Geral da República. Se achar que o inquérito está bem feito, tem boas provas, encaminha, no caso, eu insisto, desses inquéritos envolvendo o Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, que é o fórum adequado. E lá abre-se, caso o Supremo aceite, uma ação penal e aí desenvolve-se o processo penal propriamente dito. Olha, em tese não é um crime banal. Né? Advogados especialistas dizem que ele poderia, se não, pelos motivos que o Amadeu já explicou, se não fosse o ex-presidente da República, se não tivesse a força política e a força eleitoral que tem, ele poderia pegar até 15 anos de prisão por esse crime. 15 anos. A pena varia de 3 a 15. Ele vai pegar essa pena toda? Não. Provavelmente não por este crime. Agora, para um presidente da República, não é apenas irresponsável, é vexatório. Inclusive expõe o Brasil diante do mundo, porque ele usou esses cartões falsos e o próprio Mauro Cid disse que entregou em mãos o cartão de vacina com dados falsos para fazer viagens de lazer aos Estados Unidos, onde mesmo sendo presidente ele precisaria apresentar o cartão. Então ele usou, olha só, uma fraude, ele cometeu um crime para passear nos Estados Unidos. Isso é conduta de presidente? France. Olha, Amadeu, crime é crime. Por mais que o clã Bolsonaro acredite que esse crime, entre aspas, para eles, é um crime de menor nível, de menor potencial, nós tivemos centenas de milhares de brasileiros que faleceram em decorrência da Covid-19. Então, quando eu vejo esses políticos indiciados por conta de fraude,
suposta fraude no cartão de vacinação, eu fico imaginando o quão mais fácil seria se eles tivessem dado o exemplo, se tivessem se vacinado e, inclusive, colaborado para que a população se vacinasse, resguardando, protegendo milhares de vidas. Então é pouco ainda, Amadeu, pouco para o prejuízo que esse espectro político trouxe para a saúde pública nacional. Então não é apenas uma fraude no cartão da vacinação, é tudo que isso representou à época. E milhares de pessoas foram instadas a fazer o mesmo durante a pandemia da Covid-19, porque era muito comum você pesquisar nas redes sociais, pesquisar na internet e verificar pessoas vendendo cartões falsos de vacinação da Covid-19. Esse é o primeiro que será concluído, aparentemente, Apoliana. Sim, eu acho que o que a Polícia Federal já tem mais informações, provas, os próprios depoimentos que foram captados pela equipe de investigação. E, para mim, o mais grave dessa situação, não analisando nem a questão do negacionismo que envolve a questão da fraude do cartão de vacina, mas o fato de como a família Bolsonaro tomava a presidência da República como algo seu que pudesse ser utilizado a favor de seus interesses. E é isso que a gente está vendo no caso concreto da fraude do cartão de vacina. Então, a partir do momento em que o presidente utiliza a estrutura do poder público para esse tipo de situação, para cometimento de um crime, torna ainda mais grave a conduta, pelo menos é o que eu avalio. Vamos agora para a manchete da Raniele, que fala sobre uma encenação, eu entendo assim, viu, Ari? Uma peça em cartaz lá na capital federal, tratando sobre o dólar. Tem um termo ali que eu não entendi. Você vai me ajudar, hein, Ari? Tá aí a manchete teatral de Raniele Veloso. Peça em cartaz. Como é o nome da peça? Tamo juntos, Faria Limers. Quem são os Faria Limers? Os Faria Limers, né? São os executivos. Limers, pronto. É porque eu prefiro aportuguesar tudo. Você sempre. Prefiro aportuguesar. Ele é o Faria Limers. Sim. Sim, mas vamos lá. Quem são esses Faria Limers? São os executivos da Avenida Faria Lima, em São Paulo, no centro financeiro, o maior centro financeiro da América Latina. Isso é que é o mercado? O mercado. O Faria Lima é o mercado, né? O amorfo mercado ganha forma nos IUPs. Antigamente, eu sou mais velho, professor, a gente chamava de IUPs, né? Um termo norte-americano. Nova York. Na Quinta Avenida. A nossa versão dos IUPs. Da Quinta Avenida. Exatamente. Eles lá, mas só que eles lá usavam doses pesadas daquele pó branco proibido. Agora o seguinte, espera aí só um pouquinho, Ari. Não terminou não. Tem ali, ó. Não terminou não. Tem até um filme muito bacana, Wall Street por Day Cubis. Isso, com o William Douglas. Michael Douglas. Vamos mostrar a manchete, porque aí no final diz que a peça tem 3 atos, Ari. Ato 1. Lula diz que governo não joga dinheiro fora. Ato 2. Haddad anuncia corte de 26 bi. E o terceiro ato? O dólar cai. Como assim, Raniele Veloso? Pois é, para a alegria do mercado financeiro, né, o dólar está aí sendo desvalorizado depois das falas do presidente Lula. R$ 5,50 está operando hoje, ou seja, caiu porque chegou a 5,70 depois das críticas do presidente Lula ao Banco Central, ao presidente Roberto Campos Neto, porque isso gera instabilidade na visão deles, né? E Lula também sempre criticou o mercado. Mas acontece que ontem Lula fez vários acenos. Primeiro cancelou o leilão do arroz, depois anunciou mais de 400 bilhões no Plano Safra. Depois, durante aquele evento que a gente estava ao vivo no Plano Safra, ele deu uma declaração curta e bem importante, dizendo que o governo só gasta o necessário. Responsabilidade fiscal é o sobrenome, é mais do que isso. Vamos ver o trecho da fala do presidente. Nós vamos ter que entender que possivelmente a gente tem que separar entre o que é carne in natura e o que é carne processada para a gente poder criar diferença. Mas eu, sinceramente, eu sou daqueles, Haddad, que vou ficar feliz. Então, esse é o da carne, é mais tarde. Foi à tarde essa fala dele. Mas fala da responsabilidade fiscal aí, Raniele, que o Lula disse. Bom,
O presidente disse que o governo não joga dinheiro fora, só gasta com aquilo que realmente for para gastar e que responsabilidade fiscal não é só uma palavra, e sim um compromisso. Aí pronto, depois dessa fala e isso aconteceu depois daquela reunião com o Fernando Haddad já de manhã, e à tarde ele se reuniu novamente com o Fernando Haddad, e aí Haddad, à noite, já quase 9 horas da noite, eu recebi esse áudio, deu uma declaração no Palácio Planalto dizendo que o presidente Lula mandou e ele vai cumprir o arcabouço fiscal e fazer um corte de cerca de 26 bilhões de reais que deve aí ser feito de cortes de benefícios sociais que são pagos irregularmente. Será feita uma operação pente fino. Vamos ver o trecho aí da fala do ministro Haddad. Então, a primeira coisa é que o presidente determinou cumpra-se o arcabouço fiscal. Então, não há discussão a esse respeito. Essa lei complementar foi aprovada no ano passado. A iniciativa foi do governo, com a participação de todos os ministros, e, portanto, não se discute isso. Pois é, e à tarde, Amadeu, durante o plano safra para o agronegócio, né, o pacote maior, né, teve um deputado que me disse assim, de manhã foi um safrinha, à tarde que é mesmo, né? Ele falou que o Brasil jamais será irresponsável fiscal. Ou seja, deu muitas declarações, a reunião com Haddad realmente fez efeito. Vejam certo que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal. Eu não tenho um dia de experiência, eu tenho 10 anos na presidência. Eu digo sempre o seguinte, depois do Dom Pedro II, que governou 69 anos, e o Getúlio, que governou 19 anos, eu sou o presidente com mais experiência de resolver problemas desse país. Olha, Amadeu, de acordo com uma fonte, Lula não deve fazer tão cedo críticas ao presidente do Banco Central. Então, o presidente alterou o roteiro e o dólar caiu. Um negócio assim.